aí, pessoal da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, nós vamos então iniciar um novo assunto. Então lá no nosso livro, na unidade 2, nós vamos dar início ao capítulo 3, aonde então nós vamos tratar sobre o Brasil republicano. Então, acompanhe esse assunto aí a partir do nosso livro, a partir da página 178. Nós então vamos conhecer como se organizou, que fatos importantes aconteceram na nossa Primeira República. Essa Primeira República, conhecida como República Velha, que se desenvolveu de 1889, ano da proclamação da República, até 1930, ano em que Getúlio Vargas vai por fim a essa Primeira República, a essa República que ficou conhecida como República Velha. Então, nós vamos estudar todo esse período aí. Mais uma vez dizendo para vocês, de 1889 a 1930, esse período então ficou conhecido como República Velha. E essa República Velha, pessoal, internamente está subdividida em outros dois períodos. República da Espada, de 1889 a 1894, e República Oligárquica, de 1895 até 1930, tá certo? E aí, na nossa página 179, a gente então parte então desse tópico, a República da Espada. Como eu disse, pessoal, República da Espada, porque vão ser os nossos dois primeiros presidentes militares saídos do exército. Nosso primeiro presidente foi então o Marechal Deodoro da Fonseca. Esse posto de Marechal no exército atualmente não existe mais, né? O cargo máximo, né, vai ser o de general, mas existia sim antes esse posto dentro do exército de Marechal. Então, o nosso primeiro presidente do Brasil, sim, veio do exército e foi sim, como vocês podem ver aí na imagem, o Marechal Deodoro da Fonseca. Sendo que ele vai ficar no poder de 1889 até 1891, tá certo? Precisamente por 2 anos. Sendo que então, a partir de 1891, ele vai ser substituído pelo vice-presidente, que então vai se tornar presidente, Floriano Peixoto, que vai então comandar o Brasil de 1891 até 1894, tá certo, pessoal? Mais uma vez dizendo para vocês, esse período então da República Velha fica conhecido como República da Espada, porque os nossos dois primeiros presidentes, de 1889 a 1894, sim, foram presidentes militares saídos do exército, ok? E aí, pessoal, uma coisa importante, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele se tornou presidente porque ele liderou o processo de proclamação da República. Ele vai governar o Brasil de 1889 até fevereiro de 1891 de forma provisória. Só em 25 de fevereiro de 1891 é que a Assembleia Nacional, ou a Câmara dos Deputados, é que vota e o elege presidente. Então, nosso primeiro presidente oficialmente foi eleito de forma indireta, sem a votação popular, mas sim de deputados. Isso em 25 de fevereiro de 1891. Mas, desde o princípio, sim, desde 1889, como líder do processo da proclamação da República, ele foi sim escolhido para ser esse comandante, esse presidente do Brasil, ainda de forma provisória. E aí, qual foi a sua primeira importante missão, pessoal? Convocar eleições para eleger deputados e senadores que teriam como principal missão elaborar a nova Constituição do Brasil, a Constituição de 1891, tá certo, pessoal? Então, ele já em 1889 organiza, em 1890 tem essas eleições, e essa Câmara dos Deputados, esse Senado, ou seja, essa Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, essa Assembleia Nacional ou Câmara dos Deputados
teria então essa missão de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, porque o Brasil não era mais monarquia. Aquela Constituição de 1824 tinha leis da monarquia. Como o Brasil agora é uma república, tem que sim ter uma nova Constituição. E então, a primeira missão do presidente Deodoro da Fonseca, como eu disse, foi convocar eleições para eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, deputados que teriam a missão de construir a nova Constituição do Brasil. E esta foi sim promulgada, colocada em prática no Brasil a partir de 24 de fevereiro de 1891. Tá certo, pessoal? Como eu disse, essa Constituição que vocês veem aí na imagem, ela foi construída entre 1890 e 1891 e passou a valer a partir de 24 de fevereiro de 1891. Tá bom, pessoal? Outra coisa importante, pessoal, é que o governo desse primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, vai ficar marcado por querer ele, o Deodoro da Fonseca, ser um presidente centralizador, ou seja, ele queria que a figura do presidente tivesse amplos poderes em suas mãos para tomar as decisões sobre o país. E aí isso vai fazer um choque, gerar um choque entre os militares, ele, Deodoro da Fonseca, que queria um poder central forte, e os cafeicultores, principalmente os cafeicultores do estado de São Paulo, porque esses cafeicultores, eles defendiam o federalismo, ou seja, a autonomia, a independência para os estados governarem como bem entendessem, criassem suas próprias leis, decidissem como arrecadar e gastar os impostos. Então é devido a esse choque de interesse entre Deodoro da Fonseca, centralizador, e principalmente cafeicultores paulistas que defendiam o federalismo, que vai então causar a renúncia do primeiro presidente do Brasil em 1891. Como vocês podem ver, em novembro de 1891, o nosso primeiro presidente renunciou, assumindo então o vice-presidente Floriano Peixoto. E o presidente Floriano Peixoto, ele teve que ser, como os livros trazem, um marechal de ferro, um governante, um presidente de ferro, porque ele teve que consolidar a república, ele teve que impedir o estouro ou teve que sufocar revoltas. No seu governo, estouraram duas revoltas, uma no Rio de Janeiro, conhecida como a Segunda Revolta da Armada, e uma outra lá no Rio Grande do Sul, conhecida como Revolução Federalista. A primeira, ou seja, a que aconteceu no Rio de Janeiro, Segunda Revolta da Armada, ela aconteceu por conta que principalmente o almirante Custódio, ou seja, um militar da Marinha, queria que Floriano Peixoto convocasse novas eleições para presidente, porque ele estava governando de forma inconstitucional. Como o Deodoro da Fonseca tinha renunciado com 2 anos a menos de mandato, então Floriano Peixoto, deveria assumir e convocar uma eleição presidencial em 3 meses. Floriano Peixoto se recusou, quis governar até o final do mandato, 1894. Por conta disso, estourou a Segunda Revolta da Armada. Ele teve que sufocar, o presidente Floriano Peixoto teve que sufocar essa revolta. Já no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista, que estourou devido a divergências políticas, tá certo? Um grupo de políticos gaúchos apoiando a centralização política por parte de Floriano Peixoto, já um outro grupo apoiando o federalismo, a autonomia. Ambas as revoltas, o Marechal de Ferro, o Presidente de Ferro, Floriano Peixoto, sim, consegue sufocar, consolidando a República. E aí, pessoal, aqui a gente fala a respeito das principais medidas da nossa Constituição. A segunda do Brasil, teve a lá do Império, em 1824, agora em 1891, a segunda do Brasil, mais a primeira da República. O Brasil, como vocês podem ver, se torna uma república, um governo que deveria existir a democracia, a participação popular, presidencialista, ou seja, comandada por um presidente e dividida em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O voto, pessoal, foi excludente. Nessa Constituição, o voto ficou estabelecido para homens maiores de 21 anos de idade e alfabetizados, excluindo então mulheres, excluindo analfabetos, frades, soldados, mendigos, tá certo?
O caráter não religioso do ensino público, ou seja, houve uma separação entre Estado e Igreja. A Igreja não tem mais tanta influência sobre a política e muito menos sobre o sistema educacional. A pena de morte foi extinta, sim, existia pena de morte no Brasil e essa Constituição a extinguiu. E as províncias agora passam a ser chamadas de estados, tá certo, pessoal? Então nós vamos concluindo essa nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Valeu, pessoal!